E eu estou de volta, Bruno Carvalho aqui no podcast Ligado em Série. Lucas Salles e Matheus aí seguraram a bronca, precisei ficar ausente por 2 episódios, mas eu estou de volta. Eu estou de volta para falar com os meninos sobre uma série recente, saiu no Apple TV Plus. Eu vi a dica lá no Série Maníacos do brother Michel Aroca, que já participou aqui do podcast também. E é uma série diferente de tudo que a gente já viu na televisão. Lucas Salles, que série é esta? Vamos hoje falar sobre Calls, ou, traduzindo para o português, ligações. Não tem a tradução oficial, não tem tradução, mas né? seria essa, Calls. E por que ela é uma série diferente? Ela não é uma série diferente de tudo que a gente já viu, mas na televisão com certeza ela é diferente, né? É uma série 100% em áudio, como este podcast aqui, não é, Matheus? Exato, cara. E ela é muito diferente. Eu realmente, no primeiro episódio, eu fiquei esperando o momento em que ia sair a ligação, sabe? Eu achei que ia ser uma introdução só, não prestei atenção na minutagem ali. E eu falei, pô, beleza, tá rolando uma introdução aqui e vai chegar uma hora que vai aparecer os atores. E vai aparecer os atores e acabou o episódio. É isso aí. Mas eu já tinha visto o trailer da série lá atrás e ela já tava na minha lista. E eu confesso que eu falei assim, cara, será que esse negócio, né, porque é uma radionovela, né? A gente já teve isso. Esse formato já existiu. Existem podcasts roteirizados também em formato de história, que é basicamente isso. Só que a série ela tem também um elemento visual interessante, né? Tem. E muito bem feito, né? Exatamente. E uma história esdrúxula. Você vê o primeiro episódio, você ouve ou vê também, né? Enfim, ela... Só pra explicar pra galera aqui, é uma série toda em áudio, né? Feita em ligações. Obviamente eles devem ter pegado esse pano de fundo aí da pandemia, etc, né? Ter que gravar isolado, enfim. Então... É uma série baseada em outra, né, criada e dirigida pelo Fede Álvares, a versão americana, e com um elenco espetacular, né, de participantes, de atores e coadjuvantes e participações especiais, etc. E, cara, ela é uma reprodução visual de ligações entre pessoas, mas num contexto que no primeiro episódio a gente tá vendo o fim. Então a gente vê e ouve o fim da história no primeiro episódio, a gente não entende nada, e aí vai caminhando, né? Uhum. Exatamente, Brunão. É muito importante para que o ouvinte que vá se aventurar e assistir a série Calls, que tem, se eu não me engano, cerca 7. de... 7, mas cerca de 14 minutos cada episódio. Os minutos não passa. Uns batem 20. Uns batem 20. Tem uma média aí de 16 a 7 minutos. Então, é muito importante que você foque sua atenção, até porque a própria série propõe isso, ela não deixa que você perca nenhum segundo de atenção. Por mais que não tenha nada, nenhuma ação, nenhuma atuação visível, nenhuma ficção, que seja só simplesmente o áudio, ela te prende do início ao fim e pede essa atenção demasiadamente, porque, cara, é sensacional. Eu acho que os efeitos visuais, eles conseguem te prender legal, assim, ela funciona muito bem nesse sentido, né? Apesar de ser uma série que ela conta com 98% da questão áudio, né, a atuação de áudio dos atores e tal, ela tem um 2% de efeito visual que, cara, serviu legal pra mim, assim, me prendia, me deixava mais atento, me deixava mais nervoso, funcionou legal, assim, muito bem feito, o cara que pensou nisso, que idealizou e executou essa parte visual. É uma série do Canal incrível. Mais, da França, né, criada pelo Timothée Rocher lá no original e adaptada aqui pelo Fede Álvares. E esse aspecto visual, vocês têm que... Cara, não tem como a gente descrever 100%, porque tudo que a gente falar aqui não vai fazer sentido. Você tem que ir lá no Apple TV Plus e assistir, tem lá os dias grátis, a gente já falou aqui, eles não pagam a gente e tá tudo certo. Mas, o interessante da série é que esse aspecto visual, que é simplesmente uma representação visual, gráfica de uma ligação. Então tem as ondas sonoras, etc. E umas conexões que vai fazendo assim, que fazem sentido até pra você situar quem tá falando, apesar de ter o nome, ou em que momento que a ligação foi interrompida e tá tendo um outro som diegético na trama, né? O diegético, o som que acontece no local mesmo, né? Não é uma trilha sonora nem nada. A série não tem
quase nenhum tipo de tratamento, né? A não ser a própria voz das pessoas. Tem muito poucos tem uma microfonia ou outra ali que aparece, pouco, né? Que inclusive, eu acho que é um charme. Porque te traz ainda mais próximo ao ambiente que ela quer chegar. Exatamente. Que é você uma escuta de... Como se você fosse uma conversa... Qual é o nome? Inclusive tem em seu episódio, o 3º episódio, se eu não me engano, é sobre isso. É uma conversa gravada, né? Interceptada. Conversa gravada, mas que você... Parece que tá assistindo o Jornal Nacional, sabe? Quando eles pegam uma conversa de um deputado, assim. Exatamente. E aí fica o nome de um, o nome do outro, e... Aí tem umas conversas que dá de ouvir melhor, outras nem tanto, dá uma interferência. É mais ou menos essa assim, pegada aí. A gente não vai dar spoilers aqui, até porque eu acho que boa parte do choque, assim, do roteiro, existe um elemento de choque, porque o primeiro episódio acaba e você fala assim, meu Deus, o que é isso, né, que eu tô assistindo e como é que isso vai se desenvolver. E aí a série, ela começa no clímax, que é bizarro, a gente não entende absolutamente nada, e depois no episódio seguinte, parece que ela vai pra uma outra história, parece que você tá ouvindo eu tô ouvindo histórias isoladas, mas à medida que vai caminhando, isso a gente pode falar aqui até como incentivo pra vocês assistirem, ouvirem, é um incentivo que é uma história só, e essa história ela vai se conectar e vai fazer sentido dentro do universo que a série está se propondo, né? São conversas, igual eu falei, de telefone, todas ancoradas, né, na realidade. Tem algumas conversas que são de rádio, mas todas são conversas, né? Não tem nada que está acontecendo por um meio físico, não é simplesmente uma narração ou nada. São pessoas conversando entre si, com elementos diegéticos acontecendo no fundo, que a gente às vezes não consegue distinguir, e que isso vai culminar em um arco narrativo de 9 episódios muito interessante, e que, cara, eu saí completamente satisfeito do final dessa série, e assim, sem vontade nem de ver uma segunda temporada, espero que não tenha, porque eles vão tentar recriar e não vai ficar igual. Eu gostei demais, cara, e assim, eu não quero dar spoilers pra turma. Cara, tu falou que gostou muito... assim, vamos lá. Eu acho que quando a gente começa a conversar sobre série, sobre filme, às vezes a gente comenta o seguinte, né? A premissa é boa, execução é ruim. Cara, aqui eu acho que é o contrário, tá? Eu acho que a premissa não é tão interessante e a execução é incrível. Exato. Eu fiquei realmente impressionado pela execução, como os caras conseguiram me prender dentro disso, assim, sabe? A premissa de fazer ligação, ser só voz. E, cara, eu fiquei surpreso. Eu tava na sala de casa falando assim, porra, os caras conseguiram me prender durante 9 episódios. Que o Bruno mandou assistir, né? Que essa eu falei pra galera assistir, pra gente comentar aqui. Os primeiros 3 eu fiquei puto, assim. Eu falei, puta que pariu, que vou matar o Bruno. Aqui, meu Deus do céu, eu tô perdendo tempo na minha vida. Eu pensei, é uma série que eu vou recomendar pra não assistir. Mas, cara, vale a pena, tá? A premissa, de novo, eu não acho tão interessante. Eu acho que falta o elemento visual. Eu sou um fã de sétima arte aqui, eu acho que falta elemento visual. Se tivesse, ia ser maravilhoso. Mas o charme dela é não ter, né? É justamente não ter. Porque você cria a história. Cara, eu em alguns momentos, tava imaginando o que tava acontecendo na minha cabeça. E são coisas... assim, até você ver o trailer dela, você acha que é uma série de terror. Mas não é terror, Ela tem uma tensão. É um mistério. Não é terror, é um mistério. É um mistério, um suspense. Até porque... Com alguns elementos... Me lembrou muito, sabe o quê? Aquela série dos irmãos Duplass pra HBO. Inclusive o Mark Duplass é um dos atores, né, dessa série, que é o Room 104, que é sobre um quarto de hotel onde acontecem coisas bizarras, cada episódio é de um jeito. Eu achava que era uma coisa nesse sentido, né? Cada episódio ia contar uma historinha e tal. Não, mas ela... doideira, apesar de ser... Tem elementos fantásticos, pra não dar spoiler... no primeiro episódio ele já deixa claro que tem um elemento fantástico. Fora do comum. Ou então as pessoas estão usando drogas, né? Exatamente. Você pode não, porque tem o rapaz da ambulância que chega. Às vezes. Que vai ajudar a mulher. Vai saber, às vezes é uma rave muito doida. Ou que até a ambulância tá na droga ali, cara. Simulando. Até os paramédicos que entraram na festa. Guerra dos Mundos, né? A transmissão da Guerra dos Mundos. Assim, alguém querendo pregar uma peça em alguém. Mas não, é uma história completa. Né? E falando aqui, ó, só do elenco, rapidinho. Tem a Aubrey Plaza, de Parks and Recreation. Vou falar alguns nomes aqui. A Rosario Dawson, o Mark Duplass, Nick Jonas, o Aaron Taylor Johnson, a Lily Collins, a Judy Greer, a Karen Gillian, o Pedro Pascal, que na hora que ele entrou, eu falei, cara, é o Mandaloriano falando. O Ben Schwartz, de Parks and Recreation também, o Danny Pudi, de Community.
a Jennifer Tilly, a Cynthia Wu, o próprio Fed Alvarez, enfim, cara... Tem um baita elenco, né? Tem um baita elenco é assim, na hora que eu ficava vendo os créditos, falava, caralho, deixa eu ver quem falou, que você é a voz que o Pedro Pascal e o Danny Pudi foram os que eu, na hora, eu saquei quem era, e a Judy Greer, óbvio, a voz dela é inconfundível, e os outros eu fui vendo, né, pra poder ver quem tava participando. Eu não quis nem tomar esse spoiler pra eu falar assim, nossa, né? E cara, não dá pra falar... Eu não quero dar esse spoiler, não acho que cabe aqui, mesmo pra quem já assistiu. Tem muita gente que com certeza não assistiu essa série. Agora, uma coisa que eu achei que poderia ter tido essa atenção da Apple, por parte da Apple, em vez de legendar a série, ela poderia já traduzir os diálogos, né? E colocar em português ali. Existe a versão dublada, não faz o menor sentido, porque tem a representação visual direta, né, do que está sendo falado. E se fosse o áudio, né, obviamente tem que ter audiodescrição, né, para quem não pode enxergar ou tem dificuldade de enxergar, mas é uma série que mas eu acho que seria muito, né, ter audiodescrição, né? Concorda? Ela teria que ter. Não, teria que ter, sim, audiodescrição. Mas a brincadeira da série é justamente ela não ter um efeito, tipo, uma questão visual, né? Ela é mais o áudio. Mas ela tem a questão visual, então eu acho que... Tu imagina o que tá rolando ou não, né? Eu não sei se o cara tá em pé, se ele tá sentado, se ele tá deitado, se ele... mas acho que tinha que ter uma descrição da própria... Não, mas eu acho que tinha que ter uma audiodescrição, pelo menos do que tá sendo exibido em tela, né? Você está vendo... entendeu? Eu acho que... Os efeitos gráficos ali que tem, Mas o ideal seria que, em vez de legendada, né, os próprios diálogos fossem substituídos na versão para cada país. O texto original já tivesse ali modificado, porque... né? Exatamente. É simplesmente Ctrl-C, Ctrl-V. Eles já tem todas as traduções, né? A Apple tem esse cuidado de traduzir para o mundo inteiro e fazer tudo bonitinho. Hoje em dia a gente tem muitos filmes que fazem isso, né, cara? Tu pega filme da Disney, tem animações, claro, os caras botam um texto em placa, em várias coisas. São placas. Tudo alterado. Então, esse trabalho para fazer essa série específica seria mínimo, né? Exatamente. Mas, acho que a gente não tá levando em consideração o fato de que a ideia de estar confuso, entre aspas, faz parte da premissa, de você realmente ficar... O cara que escreveu isso, ele não pensou em que você tá vendo, por exemplo, a representação, né? A legenda da legenda, entendeu? Porque você tá vendo o texto. E aí eu comecei a ficar um pouco confuso com relação a isso, aí eu desliguei a legenda, entendeu? E leu só o texto em inglês. E só o texto em inglês. Eu fiz isso mas também, obviamente não todo mundo vai conseguir fazer isso. Enfim, seja por dificuldade na língua ou porque ainda não tá completamente imerso, e alguns diálogos são bastante rápidos, muita coisa eu perdi também, mas sim. A experiência fica um pouco melhor se você não acompanha isso via legenda, porque o próprio elemento visual, né, de um lado tá uma pessoa, do lado tá outra, depois entra uma terceira na linha, ou depois, enfim, encerra uma linha para abrir outra. Os nomes, e é legal, né, também, à medida que os nomes vão sendo revelados, vai mudando, né, o elemento gráfico, por isso que eu falei da audiodescrição também, seria uma audiodescrição mínima, mas se for falar em acessibilidade, tem que ter. Então, cara, é muita viagem a série Calls, muita viagem a série Calls. O que a gente pode falar aqui sem entregar spoilers, Matheus e Lucas? Que eu acredito que a pessoa, o ouvinte, né, vá mais se aventurar é saber... Para, João Kleber. Gente, se o Lucas for falar alguma bobagem aqui, que vocês podem imaginar que vão, principalmente considerando os últimos 2 episódios que eu não tava aqui pra moderar, a gente vai cortar na edição, tá? Então pode ficar tranquilo que se ele for falar alguma merda, vocês não vão ouvir, só nós. Aí seria engraçado se já fosse pro Matheus, né? Então, eu acho... Já vai pro Matheus, né? Não, mas o que eu acho interessante na série Calls é que... o primeiro minuto, realmente eu tive a mesma impressão que o Matheus. Eu falei, putz, que série chata, não vai se passar disso. Mas aí eu prestei atenção no diálogo e eu comecei a viajar com a imagem, que não tem, são símbolos que representam os gráficos, né, de vozes, e ela vai uma coisa meio
vai modulando, são, tipo, é um cenário modulante que aí, quando você menos... modulante. Cara, eu acho que assim, um bom jeito de explicar isso aí, o teu sentimento, Lucas, é assim, ó, muitas vezes no filme, a trilha sonora, ela serve pra te embalar, então quando o cinegrafista ali, o diretor, ele quer te dar um clima de tensão, ele bota uma música de tensão. Eu acho que essa série faz o contrário. Ela já tem um elemento do áudio como principal fonte deles de atuação, e o elemento gráfico, ele te dá esse clima de tensão. Ele faz isso. Sabe? Então, tipo assim, começa a mexer mais forte aquele elemento ali no meio, aquilo ali, e aquilo vai te deixando nervoso, vai mudando cor e tal. Eu acho que ele faz justamente o contrário de um filme normal, sabe? Eles conseguiram... Eu queria falar E aí, de novo, execução maravilhosa, cara. Essa série tem uma execução incrível. E a direção de voz também, que é perfeita, né? Assim, você tem o diretor comandando pessoas, né? E provavelmente em diferentes locais, né? Até pra juntar um elenco desse, dificilmente eles estavam juntos, né? Seja pela pandemia, seja também pela questão logística. Acho que a facilidade é essa, né? Sim, e se você for parar pra pensar, a série pra mim se torna muito mais interessante quando você entende que a premissa é essa, e o que o Mateuzinho falou, que ele acha que a premissa não é tão boa quanto a execução, eu acredito no contrário, acho que a premissa pra mim é tão boa quanto a execução, e a execução ela acabou se transformando num super trunfo por uma premissa que é desafiadora. Muito desafiadora, uma premissa que você fala, cara, como é que eu vou fazer uma série só em áudio? Porque cinema, série, televisão é imagem e som. Tanto que a gente fala conteúdo audiovisual. É áudio e visual. Que isso, Lucas, nunca tinha pensado isso. Peraí. Você falou assim, se a gente parar pra pensar um momento, então agora nós três vamos parar pra pensar no momento no que o Lucas falou. Tempo, edição. Não, é sério, porque pensa, ele só Ok, voltamos, pensando, parei pra pensar, tá certo, Lucas, você tá certo. Audiovisual, isso aí. É audiovisual. Áudio e primeiro ele só pega no áudio. Né? O visual ele vai no gráfico, que é uma coisa que a gente não tá nem um pouco ambientado e nem um pouco acostumado, e talvez a gente nem queira ver isso, mas na série Calls cai muito bem, cai com uma luva. É aí onde eu entro no meu ponto, sabe, da premissa, assim. Eu, honestamente, cara, vamos lá, se eu for fazer uma análise bem completa do negócio, eu acho que eu não daria uma nota 10, tá? Eu não daria uma nota 10 pra série por completo, porque pra mim faltou. Terminou, eu achei maravilhoso, a história é legal, não sei o quê. Cara, criatividade, os caras conseguiram fazer um negócio muito bom com recursos limitados. Mas ficou faltando pra mim ver os atores, sabe? Ficou ainda o sentimento, esse sentimento. Pra mim ficou, desculpa. Ninguém tá vendo a gente falar que alguém vai sentir falta da gente. Mas daí a mídia é essa, né? A gente tá se propondo a fazer uma mídia onde a gente se propõe a fazer só áudio. É igual um quadrinho, é igual cada um tem a sua mídia, cada um tem a sua proposta. Põe a venda uma série, e assiste a série, então, põe a venda. Que jogassem no Apple, no iTunes. Que jogassem no Spotify, que jogassem, sabe? Eu acho que não. Aí a proposta é... Cara, eu também discordo, Matheus. Não, beleza. Eu discordo porque eu acho que a gente tá aqui pra isso, né? Eu tô dando a razão pra Lucas, vencemos essa. Mas os caras conseguiram dobrar o meu sentimento. Meu sentimento é de que faltou alguma coisa, porém... A série é muito boa, de novo. É lógico que faltou, não tem ator. Isso é a premissa da série, é fazer sem ator, sem câmera. Eu não acho tão legal, eu gosto de. Porque os caras tinham que estar no meio da pandemia, tinham que fazer um negócio pra ganhar dinheiro, pegaram a ideia do francês lá e fizeram. Mas como eu falei, o recurso limitado, os caras conseguiram fazer um negócio maravilhoso, ainda assim. Então, é bom. Muito melhor do que os caras foram muito mais criativos do que um Porta dos Fundos, por exemplo, que, tipo, no recurso limitado, os caras fizeram uma só vídeo, como se fosse, tipo, uma entrevista, igual a gente tá fazendo agora, sabe? Abrir um Meet aqui, Mas tem um nome pra esse formato, sabia? De conversa. Tem um nome pra esse formato, inclusive. A Modern Family foi uma das séries que ganhou o Emmy por conta desse formato, que é um formato de tela, que é o episódio em que o que passa todo na tela do computador. Todo o computador, que ela tá ali no aeroporto indo fazer. Inclusive foi feito um filme aqui pela Clube Você falou Oscar? Brasileiro. Ganhou o Emmy. Falei Emmy. E tem um filme que foi feito brasileiro agora, que foi feito totalmente tem nesse vários, mesmo formato. Tem vários, americanos. Teve filme também, um filme de thriller, que eu esqueci. Sim, mas não é o caso dessa série. Não é o caso, mas poderia ser. Eu acho que é um formato viável pra se fazer durante uma pandemia. Mas eu acho que vamos voltar pra talvez esse seja o melhor exemplo disso, assim, de recurso limitado, ator na sua casa... Talvez esse seja o melhor exemplo que teve na pandemia aí, cara. O mais Mas aí ia ser igual todas as outras séries de pandemia. Os caras ganham por isso, Os caras fizeram um negócio diferente. É um diferente de tudo que... Não é, igual eu falando, não é uma ideia 100% original, porque, igual falamos, isso existe desde a época da radionovela. Claro. Mas o jeito que eles fizeram
usando, né, a questão da pandemia para poder gravar um negócio desse. Pegando a ideia lá da série francesa e jogando, embalando nesse formato aí que a Apple entregou, cara, eu acho que foi uma sacada muito boa, que se destacou. Acho que se fosse qualquer outra série, talvez a gente nem estaria falando dela aqui, a gente estaria falando de outra coisa, por exemplo, brinquedos que marcaram época, ou séries que me deixam excitados, que eu não sei como que aquilo, o pessoal do estúdio lá aprovou isso aí, entrar pro ar. Você tem sorte que eu não estava disponível naquela semana, eu teria vetado. Enfim, eu acho que é isso, cara. Esse é o mote, é o charme. Não tem como a série ser sem isso. Se ela falar, vamos colocar um outro elemento, já descaracterizaria e não seria calls, seria outra coisa. Sim, com certeza. Entendeu? Cara, então assim, eu acho que a melhor forma de recomendar... nas chamadas, não é nem no diálogo, nas chamadas, porque tem momentos em que o diálogo nem é tão importante, mas a chamada, sim, o que tá acontecendo por trás, o que aconteceu no episódio anterior que influencia no que a gente tá, né, na nossa capacidade de ir construindo esse quebra-cabeça na nossa cabeça, desquebrando a cabeça, e aí montando a trama da série Calls dentro da nossa cabeça, com as nossas referências visuais, com o que a gente imaginar, cada um com a sua imaginação. Imagino que essa série na cabeça do Lucas deve ser uma loucura, mas e eu acho que essa é a graça, senão a gente nem estaria aqui. Eu acho que a melhor forma de recomendar essa série é isso, cara. É uma série surpreendente. Ela surpreende mesmo, sim. Ouça. Eu fiquei nisso, sabe? Repetindo o que eu já falei. Primeiros episódios, eu tava com raiva do Bruno aqui. Eu falei, meu Deus, cara, que série lixo. Eu não acredito que eu tô assistindo isso. Que ele tá me fazendo perder tempo. O que me ganhou foi no segundo episódio. Língua. Paguei. O segundo episódio é sensacional. O Lucas deve ter chorado. Episódio maravilhoso. O Lucas que é emocionado aí, olha, não duvido. Achei que você fosse falar por conta do pai biológico. Pode ser também. Talvez tenha falado assim, meu Deus. Ó spoiler, aí a explicação, spoiler da tua vida, né? Não, além da história central, a série traz muitas histórias comoventes, né? Enfim, tem uma que envolve um rapaz preso. Enfim. Nossa. E a outra, né? Nesse caso do rapaz preso, novamente falando que o meio, né, nem sempre é uma chamada telefônica, pode ter chamada pra polícia, tem chamada de rádio, e essa naquele telefone da prisão, né? Ele tava vendo, o pai dele tava lá junto com o pai dele dentro de uma prisão. Então a gente tá ouvindo aquela chamada daquele fiozinho, né? Que é pra galera da prisão controlar o que tá sendo dito ali. Então... são várias formas que eles assumem essa narrativa, não só por uma ligação telefônica comum, o que eu achei também muito interessante, porque só isso já teria sido muito, muito bom de ver. Bom, vai, Lucas. Não, é isso, porque isso que é o mais legal. Essas ligações não precisam ser feitas à distância, como a gente vê no primeiro episódio, que eles estão... um cada costa, né? São ligações, às vezes, próximas, né? Da proximidade que se utiliza o telefone, o aparelho telefônico. Então, o meio. E outra coisa importante que a gente esqueceu de falar aqui. No começo de cada episódio, fala o local, né, onde essas ligações... E a data onde essas ligações estão ocorrendo. No começo parece assim, é uma coisa aleatória, mas prestem atenção nisso também. Porque isso também conta uma história, né? Você vê a localidade onde está acontecendo um negócio, aí a localidade onde aconteceu o outro, essas cidades são mencionadas e você começa a formar. Cara, enfim, não tem como a gente falar mais, a não ser vá lá e assista, e por isso eu encerro esse episódio aqui com uma recomendação majoritária da série Calls. O Matheus foi voto vencido. Lucas, te dei a razão nessa. Muito obrigado. E é isso, cara. A gente volta semana que vem. Espero que na semana que vem vocês comentem, né, nas nossas redes sociais, @ligadoemsérie. Sigam também a gente nas plataformas de podcast. Estamos em todas. E comentem lá se vocês gostaram da indicação da série Calls. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, galera. Até a próxima. Voto vencido. Corta o microfone do Lucas.